Bom, nós temos agora, vamos falar um pouco agora sobre tronco encefálico. E como vocês estão percebendo, eu sempre procuro dar um conceito. Por mais simples que ele seja, ajuda a compreender alguma coisa em relação à estrutura que se está falando. Então aqui um conceito bem simples, bem fácil, né? Bem resumido, né, para o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico é a parte mais inferior, mais caudal de todo o encéfalo, tá? E faz conexão, olha bem, entre o cérebro, a medula e o cerebelo. Ele fica no meio dos outros 3 componentes do sistema nervoso central, tá? Então, é a porção mais inferior de todo o encéfalo e serve para conectar o cérebro com o cerebelo e com a medula. Bom, quanto à origem do tronco encefálico. Pessoal, o tronco encefálico ele tem 3 componentes. De cima para baixo são eles: o mesencéfalo, a ponte. Aqui houve um erro, não é cerebelo, é bulbo. Tá? Corrijam aí, por favor. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Ok? São os 3 componentes do tronco encefálico. Ok? Então, o tronco encefálico se compõe de mesencéfalo, ponte e bulbo. E embriologicamente, de onde vem o mesencéfalo? De uma vesícula que tem o mesmo nome, tá? Mesencéfalo. E de onde vem a ponte? A ponte provém do metencéfalo, da vesícula encefálica secundária chamada metencéfalo. E o bulbo se origina da vesícula secundária chamada mesencéfalo. Lembrando que ambos, metencéfalo e mielencéfalo, são vesículas secundárias que, por sua vez, têm origem na vesícula primária chamada romboencéfalo. Tá? Então, se for perguntado qual é a origem do tronco encefálico, bom, se você se referir somente às vesículas encefálicas primordiais, você diz que a origem é do mesencéfalo e do romboencéfalo. Entretanto, se perguntar qual é a origem do tronco encefálico, levando em conta as vesículas encefálicas secundárias, aí você vai citar mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. O mesencéfalo origina a estrutura definitiva do mesmo nome, o metencéfalo origina a ponte e o mielencéfalo origina o bulbo. Localização do tronco encefálico. Então, eu coloquei aí, tá, as estruturas que permitem que a gente identifique essa posição do tronco encefálico no corpo. O tronco encefálico se localiza inferiormente ao cérebro, mais precisamente ao componente do cérebro chamado de encéfalo. Ele se localiza superiormente à medula, tá? Ele está localizado anterior e medialmente em relação ao cerebelo, tá? E está localizado posteriormente a 2 estruturas ósseas. O dorso da célula turca ou túrcica, que pertence ao osso esfenoide, tá? E está localizado também, a sua maior parte, posteriormente à parte basilar do osso occipital. Tá? Então, são as principais referências para poder identificar com maior precisão a localização do tronco encefálico. Em termos de estrutura,
Ao contrário do que acontece com o cérebro e com o cerebelo, no caso do tronco encefálico, a substância cinzenta tem localização interna, enquanto que na superfície do tronco encefálico está a substância branca. Quer dizer, ocorre o oposto do que o que nós já vimos em relação ao cérebro e ao cerebelo. Tá? A substância cinzenta, pessoal, ela se compõe de dois tipos: substância cinzenta homóloga e substância cinzenta própria. Substância cinzenta homóloga corresponde aos núcleos dos pares de nervos cranianos. Tá? É bom lembrar, a gente vai ver isso ainda, mas dos 12 pares de nervos cranianos, tá? Apenas o par número 1 e o par número 2 não se conectam ao tronco encefálico. Do terceiro até o 12º par craniano, todos eles fazem conexão diretamente no tronco encefálico. E os núcleos desses nervos cranianos, do terceiro até o 12º, eles se localizam no interior do tronco encefálico. Bom, além dos núcleos dos nervos cranianos, existem vários outros núcleos, tá? Que são, digamos, exclusivos do tronco encefálico. Tá? Não tem correspondência na medula espinhal. Tá? Esses núcleos dos nervos cranianos, eles são equivalentes à substância cinzenta encontrada na medula. Tá? Já os núcleos que correspondem à substância cinzenta própria, eles não têm correspondente na medula, são exclusivos do próprio tronco encefálico. Um exemplo desses núcleos é a substância negra. Tá? Então tem a substância negra, tem a substância cinzenta periaquedutal, tem o núcleo rubro, também chamado vermelho. São núcleos que não têm correspondência na medula, portanto, substância cinzenta própria. Bom, quanto à substância branca do tronco encefálico, a substância branca, vocês sabem, não contém corpos de neurônios, contém somente as ramificações, as fibras nervosas, né, os axônios. Então a gente pode dizer que a substância branca ela contém dois tipos de fibras nervosas: as fibras de associação e as fibras de projeção. Fibras de associação são ramificações de neurônios que começam e terminam no próprio tronco encefálico. Já as chamadas fibras de projeção correspondem a axônios, né, ramificações de neurônios que ou saem do tronco encefálico para outro componente do sistema nervoso, ou vêm de um componente do sistema nervoso para o tronco encefálico. Por isso que elas se dividem em aferente e eferente. Tá? E aqui vocês estão conhecendo uma outra um outro conceito de aferente e eferente. Tá? Então, aferente pode significar, né, o que nós aprendemos na aula passada é que aferente era sinônimo de sensitiva e eferente sinônimo de motor. Perfeito. Só que o termo aferente também pode significar o seguinte: pode significar uma fibra nervosa que chega a um determinado componente, vindo de outro. Tá? Por exemplo, um neurônio que está lá no córtex cerebral e cujo axônio desce do córtex cerebral para o tronco encefálico, tá? Então, a fibra desse neurônio em relação ao tronco encefálico é considerada aferente. Tá? E as fibras de projeção eferente são aqueles axônios cujos corpos de neurônios se encontram no tronco encefálico. Tá? E nos quais o axônio sai do tronco encefálico e se dirige para um outro componente, para a medula, para o cerebelo, para o cérebro, ou então para um órgão periférico, né, levado por um nervo craniano. Tá? E um terceiro
uma terceira estrutura, tá? Que faz parte do tronco encefálico, chama-se formação reticular. Então, o tronco encefálico, pessoal, a gente pode dizer o seguinte: ele tem 3 tipos de tecido nervoso: substância cinzenta, substância branca e esse tipo de tecido nervoso chamado formação reticular. Eu costumo dizer que a formação reticular é quase uma exclusividade do tronco encefálico. Só não é totalmente exclusivo porque um pouco da formação reticular entra na parte alta da medula e um pouco também sobe para o diencéfalo, tá? Mas é quase que exclusiva do tronco encefálico. E o que é isso? Que tipo de tecido é esse? A formação reticular, pessoal, é como se fosse a substância cinzenta. A diferença é que na formação reticular, os corpos de neurônios estão distantes um do outro, tá? Então a formação reticular tem corpos de neurônios, do mesmo jeito que a substância cinzenta, mas a diferença é que esses corpos estão bastante distanciados uns dos outros, diferentemente da substância cinzenta, onde os corpos estão bem próximos. Bom, e para que serve o tronco encefálico, né? Como eu falei, eu sempre procuro, pelo menos, citar as funções gerais de cada componente. A primeira função a gente já viu no próprio conceito, lá atrás. O tronco encefálico serve para conectar cérebro, cerebelo e medula. Mas, além disso, vejam que numa criança recém-nascida, ninguém ensinou a criança a mamar e a chorar. Ela já nasce com esse comportamento, né? Comportamento inato ou estereotipado. E quem é que exerce esse controle sobre, né, os comportamentos estereotipados, como chorar, como, né, capacidade de amamentação, etc. Esses padrões, pessoal, eles são coordenados por neurônios do tronco encefálico e não pelo cérebro, tá? Nós falamos também que os pares cranianos do terceiro até o 12º, todos eles têm os seus núcleos localizados no interior do tronco encefálico. Portanto, as funções dos pares cranianos também são funções do tronco encefálico, tá? Só para citar alguns exemplos, tá? Vários pares cranianos são responsáveis por controlar o movimento sincronizado dos olhos. Então, essa é a função também do tronco encefálico. Existem pares cranianos com função, por exemplo, de equilíbrio, função de audição, função da expressão, de controlar os músculos que dão expressão facial. Então, tudo isso também são funções do próprio tronco encefálico. Tá? Coisa que a gente vai ver com detalhes mais adiante. Tá? E as funções da formação reticular também são funções do tronco encefálico, uma vez, como eu falei, que a formação reticular se localiza quase que integralmente no interior do tronco encefálico. Bom, falando-se de formação reticular, então vamos ver que funções são essas. Nós citamos algumas aqui. E aqui eu dou mais alguma informação. Né? Bom, aqui é uma repetição do que eu falei. A formação reticular é uma estrutura praticamente exclusiva do tronco encefálico e é, do ponto de vista evolutivo, tá, um componente, né, bastante antigo. E olha só a quantidade de funções que a formação reticular tem no corpo humano. Nela, a gente vai encontrar vários centros, tá, responsáveis pela respiração automática da gente, respiração externa automática. Tá? E o principal centro se localiza no bulbo, é o chamado centro respiratório bulbar. Ele é o principal responsável, né, por provocar os movimentos na parede torácica que permitem a expansibilidade dos pulmões, portanto a inspiração. Então, na formação reticular também existe o centro vasomotor,
tá? Que ajuda a controlar o estado de contração ou relaxamento dos vasos sanguíneos, o que é fundamental para a manutenção da pressão arterial. Tá? Na formação reticular a gente encontra também o centro do vômito. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, hipertensão, pressão alta dentro do crânio, hipertensão intracraniana, isso estimula o centro do vômito, que provoca então, né, provoca então a saída do conteúdo do estômago para fora do organismo. Tá? Isso é comum também em várias e várias doenças, inclusive na meningite, tá? Onde na meningite também existe estímulo desse centro aí, provocando, né, frequentemente o chamado vômito em jato. Outra função da formação reticular é participar do controle do sistema nervoso autônomo, que é a parte do sistema nervoso, a parte motora do sistema nervoso que controla funções viscerais. Também participa do controle do sistema endócrino. Tá? Aqui tem outra função importantíssima, controle descendente da dor. Olha aí. Tá? Então o tronco encefálico ele pode participar, né, no processo de bloquear os impulsos para a dor, evitando que eles, né, que cheguem no cérebro, tá? E se manifestem na forma de dor. Então tem esse detalhe aí que vocês também vão ver mais adiante. E outra função fundamental do tronco encefálico é o SARA. O que é isso? SARA significa Sistema Ativador Reticular Ascendente. Tá? Reticular porque se localiza na formação reticular. Ascendente porque os neurônios emitem seus axônios para cima, na direção do cérebro. Tá? E ativador por quê? Porque a ativação desse grupo de neurônios é que faz a pessoa acordar, uma vez estando dormindo. Então esse sistema que a gente chama abreviadamente SARA é o responsável pelo nosso ciclo do sono e da vigília. Né? Quando ele é ativado, a pessoa acorda. Quando ele é desativado, a pessoa, né, entra em sono, né? Estado de sono. Tá? Então essas são, digamos, as principais funções do sistema reticular, da formação reticular. E por conseguinte também são funções do tronco encefálico.